Olá, eu sou a Érica Veríssimo do Teologia Fralda e Pão e hoje Mateus capítulo 10 nos nossos devocionais no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. José, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês recebe a mim, e quem me recebe recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Que capítulo bonito, que capítulo encorajador. E agora nós vamos para os pensamentos devocionais. Se não fosse então por Cristo e pela missão que ele deu aos apóstolos, estaríamos completamente nas trevas do paganismo. Sobre os apóstolos se ergueu a fundação da igreja. Depois da ascensão de Cristo, a igreja se espalhou por meio dos apóstolos como uma expansão do povo de Deus, do povo de Israel, entre todas as nações. Foi isso que Deus prometeu a Abraão, que nele todas as nações seriam abençoadas. Esse capítulo nos ensina muito sobre missões, nos ensina que quando não estivermos nada para falar, é o Espírito que vai agir e ele vai falar por nós. Que possamos nos encorajar, que possamos, junto com as nossas igrejas, implantar esses princípios missionários desse capítulo. Nesses dias em que as pessoas geralmente desejam que a vida seja tranquila, vamos relembrar que Cristo não ocultou de seus discípulos a realidade do sofrimento que iriam experimentar. A raça humana está tão enraizada no orgulho e na rebeldia que matou Jesus Cristo, o qual andava curando, pregando, salvando pecadores perdidos. Assim também, a mensagem e a vida cristã provavelmente provocarão perseguição e sofrimento hoje em dia. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir os princípios, os ensinamentos de Jesus desse capítulo. Nós precisamos, então, ver os princípios desse capítulo e ter coragem de seguir adiante, carregando a nossa cruz, levando o Evangelho de Cristo com perseverança. Esse foi o capítulo 10, até o capítulo 11.